Meus amores, eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou dar uma boa noite para vocês de novo. Uma boa noite, a paz do Senhor. Meus amores, olha, eu vou fazer esse vídeo aqui para soltar os sonhos, entendeu? As visões que Jesus me deu, né? Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. E quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E quando eu olhava para o meio da rua, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava no meio da rua, suspensa do chão. Eu olhava para o meio da rua, eu via de uma ponta da outra rua, toda rachada, uma rachadura aberta. E eu olhava para o cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento. Eu me assustei logo, eu disse, Jesus vai querer que eu conte. E é isso que eu tô fazendo. Eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou contar o sonho do arrebatamento. Então, se Jesus confiou em mim, eu tô fazendo. Então, só tô no sonho do arrebatamento para vocês. O sonho da vinda de Jesus, vocês se alertam. Jesus apareceu para mim, mostrando que tá voltando, mostrou essa visão, porque Jesus está próximo a voltar. Jesus está às portas e ele tá batendo. Se você abrir, ele entra para te levar. Se não, ele não te leva, não. Tu fica nessa terra, ou então tu vai para outro canto, né? Meus amores, ó, vocês me perdoem, porque assim, no arrebatamento ele vai ser com trombeta. Eu vou explicar aqui a vocês. Mesmo por que tu falou isso? Porque, meus amores, Jesus pode te levar no arrebatamento, entendeu? Tu subir junto com Jesus Cristo. E que vocês sabem que o arrebatamento ele vai ser com trombeta, entendeu? O arrebatamento vai ser com grande alarido, grande é, alvoroço, choro, pranto, tudo isso. Aí se tu não tiver isso com Jesus, se tu tiver padecido nessa terra, tu foi para onde? Se tu não tá caminhando com Jesus. Meus amores, a realidade dessa vida não existe outra para mim, é só Jesus. É Jesus e o meu pai, os dois é o principal. É caminhar com o meu pai, caminhar com Jesus Cristo, o foco é Deus. Para mim chegar ao meu pai, eu tenho que passar por Jesus. De maneira nenhuma eu chego no céu se eu não passar por Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero entrar lá no céu, se está Jesus, está o meu pai, como é que eu vou para lá? Se está o pai e o filho. Vocês têm que aceitar. Vocês têm que seguir os mandamentos de Deus e vocês têm que seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus veio justamente para nos ensinar como nós chegar a Deus, entendeu? Meus amores, eu acho que eu entreguei para vocês, né? Meus amores, ó, agora eu vou entregar outro sonho. Meus amores, eu sonhei, né, que eu tava num. Eu tava assim, como fosse num lugar, né? Tava num lugar e quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua, por cima da calçada. Jesus vinha descendo uma rua, por cima da calçada, do jeitinho que ele foi crucificado. Foi assim que Jesus apareceu para mim. Foi desse jeitinho, que é para mim falar para vocês. Então, tô falando para vocês do jeitinho que ele apareceu. Aquela parte do manto dele que as pessoas botam, não tá daquele jeito ali, não. É igual uma toalha transpassada na cintura, vermelha, até a ponta do joelho, né? Até a joelho, né? Assim que Jesus apareceu para mim, ele me mostrou daqui até a ponta, abaixo do manto, né? Que acho que até acima do joelho. Por que que Jesus fez isso? De longe eu vi Jesus completo, né? Que eu conheci ele, eu corri e fui ao encontro dele. Porque eu me abracei com ele, ele tampou a cabeça e tampou os pés, né? Porque a cabeça dele estava cheia de sangue, né? Da coroa, né? E os pés dele estavam com aquela furado, né, meus amores? E as mãozinhas dele, né? Então, até isso também ele me previu para mim não ver, mas ele me abraçou. É como se eu tivesse lá não, a minha alma correu, abraçou ele, e eu vi o meu espírito alto assim, eu vi ele me abraçando. Meus amores, é muito maravilhoso as coisas de Deus, você sabia? Ó, vou contar aqui o detalhe bem direitinho do sonho para vocês, ó. Eu corri, fui ao encontro dele. Eu cheguei lá, né? Eu abracei ele. Na hora que eu corri, eu abracei logo ele. Aí ele pegou, me abraçou. É como se o meu espírito estivesse lá e a minha alma que estivesse abraçando ele. E eu olhando ele pegou ferração, me vestiu com os braços dele, entendeu? Aí, meus amores, eu me acordei. Meus amores, é muito maravilhoso. Jesus, é muito maravilhoso. É porque eu ainda não tinha entrado nesse detalhe para vocês, não, porque as coisas de Deus é uma curiosidade medonha, né? Pois então, meus amores, eu não quero me apartar de Jesus de maneira, eu não quero, eu não vou me apartar. Por isso que eu tô aqui com vocês, é pregando o evangelho, justamente que Jesus quer, que é para poder dar uma oportunidade a vocês, igualmente eu tive, de conhecer ele
Do jeito que eu conheci Jesus, eu vi Jesus. Do jeito que eu vi Jesus, vocês vão ter um prazer um dia de ver Jesus, de abraçar ele, de caminhar com ele, entendeu? Como? Você estando no caminho dele, aceitando o sacrifício, caminhando com ele. Se você estiver fora dele, vocês não pode fazer, não pode ter ele, entendeu? Eu só posso caminhar com Jesus, estar do lado de Jesus, se eu estiver fazendo a vontade do meu Pai aqui na terra e eu estiver caminhando com Jesus. Modo nenhum, eu não entro no céu, não. Entendeu? Vocês entenderam, né, meus amores? Esse foi o sonho. Aí, meus amores, quando eu me acordei, né, na hora que eu abracei ele, que ele me abraçou, eu me acordei. Foi um sonho assim, como fosse muito rápido, né? Meus irmãos, mas foi maravilhoso. Ó, eu conheci Jesus, eu tive o prazer de abraçar ele. E, meus amores, aí eu fiquei meditando. Eu disse assim, Vala, por que que eu fiquei meditando quando eu me acordei? Eu disse assim, Vala, por que que Jesus apareceu para mim sozinho? Aí disse assim, Vala, Jesus no sacrifício dele, ele sozinho, descendo uma roupa por cima da calçada. Eu fiquei imaginando, né? Pensando, eu disse assim, Jesus apareceu para mim mostrando que estava era só no evangelho. As pessoas tinham deixado o primeiro amor, as pessoas tinham deixado o sacrifício dele de lado. Então, se meus amores, aí, meus amores, eu peguei e disse assim, fizeram isso com meu amado, com Jesus Cristo, meu Salvador, fizeram isso com ele, pois eu não vou fazer, não. Eu vou me juntar com Jesus e vou começar a pregar o evangelho. Foi isso que eu fiz, meus amores. É isso que eu tô fazendo, entendeu? Pregando o evangelho para vocês, entendeu? Meus amores, com ele, com ele. O terceiro sonho que eu vou falar para vocês, né? Jesus pregando o evangelho comigo. Meus amores, foi muito maravilhoso esse sonho foi o sonho assim, um sonho assim, meus amores, eu não consigo nem explicar a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza do homem que ele é. Entendeu, meus amores? Porque Jesus Cristo mexe mesmo com a gente. Jesus Cristo mexe mesmo com a gente. É engraçado, aquele povo, né? Ter ficado tão longe dele. Tem muitas pessoas que hoje pudesse ver ele, abraçar ele, beijar ele, fazia isso. E aqueles teve a oportunidade, né? Fizeram o que fizeram. Mas tinha que ser feito para poder nos dar a oportunidade de nós estar com ele, né? Agora cabe cada um de nós receber o sacrifício de Jesus. Meus amores, muitas coisas me enchem o meu coração de angústia, porque eu sei que se nós não aceitar Jesus, nós não temos parte com ele. Ai, Mary, Jesus já morreu pela humanidade inteira. Sim, para aqueles que colhem. Os que não colhem, vocês não têm parte com ele, não. Todo mundo conhece o lava-pé de Jesus, assim, o que Jesus lavou os pés dos discípulos. Todo mundo conhece. Vocês prestaram atenção que foi que Jesus falou no lava-pé? Que dali é um exemplo para nós. Jesus estava lavando os pés de Pedro, Pedro disse assim, não, Senhor, tu não me lava meus pés. Que foi que Jesus respondeu para ele? Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Do mesmo jeito eu digo a vocês. Se vocês não colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, vocês não têm parte com ele. Vocês só têm parte com ele se vocês colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Entendeu, meus amores? Aí o que foi que o discípulo disse para ele, né? Senhor, por então, lava os pés, lava a mão, lava a cabeça. Aí Jesus respondeu o que para ele? O que está limpo não precisa ser, o que tá limpo não precisa lavar o corpo, só os pés. Tá entendendo, meus amores? A gente tem que acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A gente tem que se batizar nas águas. A gente tem que andar com comunhão com ele. A gente tem que esquecer essas coisas do mundo. Porque se apegar nessas coisas do mundo, nada dessas coisas daqui não. Meus amores, vocês estão bonzinhos. De repente a pessoa morre. O que, que a pessoa tem ali? Se não for Jesus Cristo do seu lado. Você, ó, se você sofrer ali e você for pro hospital, você fica sozinho lá no hospital. Você fica só você e uma cama, é só você e a cama. E Jesus Cristo, se você tiver ele tá do seu lado. Os seus pais, então alguém da sua família tá ali com você, sim, tá assim. Só até ali. Se vocês saírem dali, ele não pode lhe acompanhar mais, só Jesus Cristo. Então, por isso que eu falo tanto com vocês. O espírito da gente, a alma da gente, ela quer ter salvação. É como se a gente conhecesse as coisas ruins que foi acontecer. Por isso que muitas pessoas se angustiam por causa de quê? Por causa disso, o espírito da gente. Eu fiquei assim, eu disse assim, fala, meu Deus. Quando eu vi Jesus pela primeira vez, assim, fala, meu Deus, um homem que morreu. Quando eu vi Jesus a primeira vez, né? Eu disse assim, fala, uma pessoa
que morreu por mim há muito tempo atrás. Como é que eu vi ele? Como é que eu conheci ele? A alma da gente, o espírito da gente conhece ele. Se vocês um dia sonhassem com Jesus, na mesma hora vocês conheciam ele. A alma conhece o espírito. O nosso espírito conhece Jesus Cristo. Entendeu, meus amores? Foi ele que nos fez. Então, o espírito conhece o seu Criador. Então, meus amores, isso é tão apegado assim a Jesus. Isso é tão apegado a Jesus e ao nosso Pai, né? Entendeu, meus amores? As pessoas pensam que é só o corpo. O corpo não conhece, não, porque nós não tivemos essa oportunidade de estar com ele, caminhar com ele. Mas a nossa alma, o nosso espírito conhece. Entendeu, meus amores? Fui.